Tudo preparado, tudo pronto, Canal dos Mistérios. É uma história hoje. Alô, Idelma. Alô, Idelma. Quero contar, sabe, Paulinho, uma história sobre a minha filha Leila. Um amor verdadeiro separado pela distância, ameaçado pelo ciúme e com muitas forças sombrias. Muito bem, é uma história de amor, portanto, mas que tem muito mistério nessa história de amor. Forças sombrias, uma maldade muito grande, mas será que o amor vai vencer tudo isso? Ô Paulinho, para que a gente saiba é preciso ouvir a história inteira, né? Exatamente, você tem que ouvir a história inteirinha. É de amor, é de mistério. Idelma, tá tudo pronto. Antes, uma boa notícia, a Idelma disse que ela agora é membro aqui do canal. E eu queria pedir para você que você também se tornasse membro do nosso canal. Será uma honra muito grande, viu? Isso é muito importante, porque o canal ganha uma importância grande junto ao YouTube, que passa a propagá-lo, a divulgá-lo, e aí a gente recebe mais histórias e mais participações. Perfeito assim? Então seja membro do canal. E outra coisa importantíssima, se inscreva no canal. É a única forma que a gente tem de crescer, é exatamente fazendo com que esse canal ganhe cada vez mais inscritos aqui. É a única maneira que o canal pode crescer. Perfeito? Você me ajuda? E dê um joinha. Você sabia que o joinha ajuda demais um canal? O YouTube também, o algoritmo do YouTube, ele conta muitos pontos positivos quando alguém coloca aquela mãozinha para cima, que dá aquele clique ali. Nossa, isso dá uma força tremenda para o canal. Se você puder fazê-lo, eu agradeço. Isso posto, chegou o momento, né? Vamos ver que história é essa que a Idelma quer contar sobre a filha dela. História de amor, amor verdadeiro, separado pela distância, ameaçado pelo ciúme e forças sombrias. Paulinho, eu quero saber tudo a respeito dessa história de amor. Então, aqui no Canal dos Mistérios, a história de Idelma acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Idelma e hoje eu decidi abrir o meu coração para contar a história de minha filha Leila. Uma história marcada por amor, dor, esperança e por acontecimentos que jamais imaginei que uma família simples como a nossa pudesse enfrentar. Contar essa lembrança não é fácil, mas eu sinto que eu preciso registrar tudo como se, ao falar disso, eu pudesse também aliviar um pouco do peso que eu carrego no peito desde aqueles dias. Leila, a minha menina, sempre foi muito doce. Desde muito pequena, ela já mostrava um jeitinho diferente das outras crianças. Enquanto algumas eram agitadas, rebeldes ou um tanto desobedientes, a Leila não. Ela tinha uma calma que impressionava. Gostava de ajudar em casa e sempre dizia: mamãe, quer que eu lave a louça para a senhora? As pessoas riam, eu também. Claro que eu não deixava, era apenas uma criança, mas aquilo enchia meu coração de júbilo, de ternura. O pai dela, Baltazar, vivia a dizer: essa menina é uma bênção nas nossas vidas, Idelma.
ela é uma bênção e vai ser cada vez mais, você pode crer. Foi assim, sabe? A infância, a adolescência. Quando nossa filha chegou aos 18 anos, o destino colocou na vida dela um jovem que seria o seu primeiro grande amor. O nome dele, Celso. Um rapaz 2 anos mais velho que ela. 20 anos. Ele, filho de uma família muito respeitada na nossa cidade. Eu ainda me lembro muito bem da primeira vez que os vi juntos. Foi num domingo de missa. Ele era assim um rapaz alto, magro, um olhar firme, e não conseguia esconder a admiração que ele tinha pela nossa filha. A Leila era bonita. Bonita não, linda, com as suas tranças negras, olhar tímido. Ela corava só de sentir aquele olhar pousado sobre ela. Pouco tempo depois, eles começaram a se encontrar nas praças, nos passeios de fim de tarde, a sorveteria da cidade, o cinema. E logo não havia dúvida, eles estavam apaixonados. Eu vi os dois caminhando lado a lado, falando baixinho e sorrindo como só quem ama sabe sorrir. Certa noite, a Leila entrou em casa radiante, os olhos brilhando feito estrelas. Mamãe, disse quase sem fôlego, o Celso jurou amor eterno a mim. Disse que vai me amar até o fim da minha vida. E eu jurei o mesmo, mamãe. Abracei a minha filha com emoção. Era lindo vê-la tão feliz. E, de fato, aquele amor parecia ter sido escrito nas páginas do destino. Mas a vida, às vezes, gosta de pregar peças cruéis. Pouco tempo depois, o Celso, ele me procurou com um ar sério e preocupado. Chamou também o meu marido, chamou o Baltazar. E nós juntos, e aí ele nos contou que seus pais tinham decidido que iriam se mudar para Portugal. O motivo era nobre. Sabe que os meus pais, a senhora sabe, eles são de origem portuguesa. Eles até que se adaptaram bem ao Brasil, mas sempre tiveram vontade de voltar para lá. Eu nasci aqui, mas o meu pai nunca tirou da cabeça que eu deveria estudar lá, em Coimbra. Ele é fã absoluto da educação portuguesa e eu ainda não tive essa oportunidade. Então, eu nem sei como falar. Eu estou indo para Portugal com eles. Sabe, para estudar. Mas, veja, eu não tô em absoluto terminando com o namoro, o noivado com a filha de vocês. Não. Ao contrário, eu quero construir um futuro ao lado dela. É um tempo para eu estudar. Meu Deus do céu, era uma decisão difícil aquela. A Leila chorou desesperadamente ao saber. Eu não posso ficar sem você, Celso, dizia ela agarrada nas mãos dele. Como é que eu vou conseguir ficar aqui, você lá em Portugal? Há um oceano entre nós, Celso. E ele, com os olhos marejados, respondia: eu volto, meu amor, você pode confiar em mim. É um tempo só para eu estudar. A distância não mata um amor, você pode ter certeza absoluta disso. Pergunte ao meu pai. Olha, eu vou contar a história para vocês. A história do meu pai com a minha mãe foi assim, sabe? O meu pai veio na frente para o Brasil. A minha mãe ficou lá em Portugal, na terra deles, lá em Trás-os-Montes. E o papai ficou aqui sozinho por 6 anos. 6 anos! Mas um dia ele escreveu para a mamãe que ela viesse, porque ele estava pronto para cumprir o que prometera a ela. Eles iriam se casar e, de fato, eles se casaram. E são felizes, muito felizes. E assim vai ser conosco também.
Bom, a verdade era que as lágrimas existiam, mas havia também essa promessa. Então, não teve jeito, os dois se despediram. Nos 2 anos que se seguiram, as cartas foram a única forma de manter aquele amor vivo. Chegavam cartas carregadas de sentimentos. Obviamente que o tempo era outro. Não havia essa coisa do celular, da internet. Então, as cartas vinham carregadas de sentimentos, de declarações, de sonhos para o futuro. Eu via minha filha lendo e relendo cada palavra daquelas missivas, guardando aquelas folhas como se fossem verdadeiros tesouros. Mas com o tempo, as cartas foram rareando, foram ficando cada vez mais raras, até que numa última mensagem Celso escreveu algo que marcou profundamente a Leila. Leila, mesmo que eu não lhe escreva mais, se você ainda me amar, espere por mim. Voltarei, porque o meu grande amor é você. E nada poderá nos separar. Sim, a mensagem, ela é meio que, para usar uma expressão da atualidade, zipada, né? Fechada, eu não sei. É uma mensagem que ela não é clara. Mas eu me lembro perfeitamente da noite em que a Leila terminou de ler essa carta. Ela chorava tanto que soluçava. E eu, sentindo-me impotente, só podia acolhê-la em meus braços. A partir daquele dia, Leila mergulhou numa tristeza profunda, sabe? Uma tristeza realmente muito grande. Ficava horas olhando pela janela como se esperasse vê-lo chegando a qualquer momento. Eu tentava confortá-la, mas a dor dela era maior que qualquer palavra minha. Aos poucos, o sorriso que antes iluminava nossa casa desapareceu. A minha filha, tão cheia de vida, parecia definhar de saudade. O tempo foi passando e a minha filha parecia ter perdido o brilho de cada dia. Eu e o Baltazar ficávamos preocupados. A Leila já não se animava para sair, mal conversava com as amigas, passava tardes inteiras trancada no quarto escrevendo em seu diário ou segurando as cartas de Celso contra o peito. Era como se tivesse congelado a vida esperando por ele. Mas no ano que ela completou 21 anos, uma pequena mudança começou a acontecer. Ela ingressou na faculdade e foi lá que ela conheceu um rapaz chamado Ailton. Na verdade, o Ailton ele já conhecia a história dela. Então, ele sabia, esse Ailton, sobre o amor que ela sentia pelo Celso, que o Celso tinha ido para Portugal. O Ailton, ele era diferente do Celso. Ele não tinha aquele ar sonhador e nem a firmeza no olhar. Mas o Ailton, ele era atencioso e insistente, sabe? E ele procurava demonstrar uma paixão mais prática. Era uma paixão evidente, mas mais objetiva. Não sei se vocês me entendem. E ele dizia que iria fazer a Leila esquecer do Celso. Ele era um rapaz muito confiante, a autoconfiança não faltava nele, a autoestima também não. Eu percebia que ele se esforçava para agradá-la. E aí ele trazia flores, acompanhava a Leila até a nossa casa, fazia questão de puxar conversa mesmo quando ela se mostrava distante. Numa noite, sentada comigo na cozinha, ela estava na mesa, a minha toalha xadrez sobre a mesa. Eu estava assando um bolo. E ela me disse: mamãe, fala, filha. Mamãe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não amo o Ailton. Mas sabe, mãe, talvez seja bom deixar alguém cuidar de mim.
Ele cuida de mim, mãe. Ele me faz rir de vez em quando. E sinceramente, apesar de não amá-lo de verdade, da forma como eu amei, talvez ainda eu ame os céus, sabe, eu não tenho mais o que esperar da vida. O que você acha, mãe? Eu olhei nos olhos dela. O bolo eu já tinha olhado, estava crescendo, me pareceu que ia ficar bonito. Eu deixei o bolo no forno e olhei nos olhos dela e acariciei seus cabelos. Filha, você não deve se esforçar para amar. Mas também, filha, você não pode se fechar para o mundo. Talvez a presença dele te faça bem, mesmo que seja só companhia. Eu acho que você está certa. Você tem que seguir com ele. Ele é o que existe. Sabe, o palpável? Aquele que está aqui e que se faz presente e que te dá essa força. Ela abaixou a cabeça pensativa e assim, quase sem perceber, ela foi deixando o Ailton entrar na vida dela, na rotina dela. Ele a buscava na faculdade, a levava ao cinema, caminhavam pelas praças. Às vezes eu via a Leila sorrir de leve, ele era engraçado, o Ailton, e aquilo me dava uma ponta de esperança. O Baltazar, ele chegou a comentar comigo: ai, Delma, talvez seja bom, sabe? Esse rapaz é boa pessoa, pelo menos ele está incentivando a nossa filha a sair de casa, ela voltou a conversar. Parece que está estudando com mais ânimo, você não acha? Eu queria acreditar nisso tudo. Mas no fundo, como mãe, eu sabia que... Sabe quando o sorriso é mudo? Tem uma música que fala, né? O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Acho bonita essa música, porque isso também é uma verdade. Há sorrisos mudos. Certa tarde, a Leila chegou até mim e, com lágrimas nos olhos, se jogou nos meus braços. Mamãe, será que o Celso me esqueceu? Será que ele conheceu uma outra moça lá em Portugal? Será que aconteceu alguma coisa com ele, mãe? Eu segurei o rosto dela com carinho. Minha filha, o amor verdadeiro não se apaga assim. Mas se ele não voltar, você está bem encaminhada com o Ailton. Você precisa encontrar sua própria felicidade. Você sabe, eu já disse, o Ailton é aquele que está do teu lado. As lágrimas rolavam pelo rosto dela e eu sentia meu coração se partir por dentro. Enquanto isso, o Ailton se mostrava cada vez mais apaixonado. Fazia planos, falava em casamento, sonhava com uma vida ao lado de Leila, mas ela sempre adiava qualquer resposta. Ah, não, Ailton, ainda não é hora. Ailton, eu quero me formar primeiro. Ainda não. Tudo bem. Eu também quero me casar, lógico. Eu também quero formar com você uma família. Mas sabe, ainda há coisas importantes para eu fazer. Eu percebia o brilho de esperança nos olhos do Ailton, mas esse brilho da esperança, ele ia aos pouquinhos se apagando. A cada vez que ela dizia que não, que ainda não era momento do casamento, mas o Ailton estava apaixonado e ele não desistia. O tempo correu, passou, e assim, entre o vazio de Leila e a insistência de Ailton, o tempo foi passando. Até que num dia que eu jamais irei esquecer, o destino resolveu virar outra vez as nossas vidas. Era uma manhã comum quando o carteiro bateu à nossa porta. Trazia um envelope vindo de longe. Leila, ansiosa, correu até a sala e, ao reconhecer a letra do envelope, ficou paralisada. Mamãe, a carta é dele. Ela começou a tremer na voz. Sabe quando a pessoa treme na voz? Mamãe, a carta é dele.
Ela não precisava dizer. Eu sabia que era do Celso. Disse ela com a voz embargada: é do Celso, mamãe. Ao abrir o envelope com as mãos trêmulas, seus olhos corriam pela carta e de repente lágrimas desceram em cascata pelo rosto dela. Mas eram lágrimas não de dor, lágrimas de alegria. Sim, porque junto com as lágrimas havia um sorriso. Então ela apertava a carta contra o peito, repetindo sem parar: mãe, ele vai voltar. Mãe, ele está dizendo aqui que ele nunca me esqueceu. Mãe, ele vai voltar para mim, mãe. Na carta, Celso dizia que havia concluído seus estudos em Portugal e que breve retornaria ao Brasil. Ele de fato havia estudado lá em Coimbra. Escreveu que jamais deixou de amá-la e que se ela ainda o esperasse, ele queria vir para se casar com ela. Lembro-me de como ela me abraçou com força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mãe, ele vai voltar, mãe. Meu amor de verdade vai voltar e ele quer se casar comigo, mãe. E eu quero muito me casar com ele. Meu coração se encheu de esperança, mas também confesso que de medo. Eu sabia que aquilo significaria ter que encarar a situação com Ailton. E a reação do rapaz do Ailton? O Ailton aqui batalhando o tempo todo ao lado dela, se esforçando. Leila tinha já tomado a decisão. Ela estava decidida. Passou os dias seguintes pensando em como contaria a verdade para o Ailton. Ele merece saber que nunca teve o meu coração, mãe. Na verdade, eu acho que eu dizia nas entrelinhas. Eu via no rosto dela, da Leila, uma mistura de alívio, mas também de apreensão. O reencontro com o Celso parecia cada vez mais próximo, mas mal sabíamos que essa alegria custaria muito, muito caro. Os dias se seguiram. A chegada da carta de Celso foram de pura euforia para Leila. Era como se tivesse renascido. Acordava cedo, arrumava os cabelos diante do espelho com um sorriso tímido, cantarolava canções antigas que ela mesma já havia esquecido. E eu a observava em silêncio, com o coração cheio de ternura, mas também com uma ponta de medo. Ah, meu Deus do céu, e o Ailton. Era uma preocupação que havia, lógico, nela, Leila, mas em mim. E o Baltazar, meu marido, também. Puxa, eu fico pensando no rapaz, sabe? Eu não sei, Delma, como ele vai reagir. Sim, eu sabia que a alegria dela significava dor pro coração dele. E esse é o problema. Mas a Leila não podia mais adiar. Precisava contar ao Ailton que não poderia mais continuar com ele. Durante noites inteiras, ela ensaiava diante de mim, falando baixinho, como se cada palavra fosse uma faca que doía em sua própria boca. Mamãe, será que ele vai sofrer muito? Eu não queria magoá-lo. Ele sempre foi tão bom para mim. Sabe, mãe, ele não merece isso. Eu acariciava o cabelo da Leila e dizia: filha, a verdade às vezes dói sim, mas é melhor a verdade que uma mentira. Você não pode viver ao lado de alguém se você não tem amor por ele. Você me entende? Finalmente, no sábado à tarde, ela criou coragem. Vestiu-se de maneira simples, mas elegante, e foi ao encontro do Ailton. Eu fiquei aflita, caminhando pela casa sem sossego. Quando a vi retornar ao cair da noite, eu reconheci em seu rosto o sinal da tormenta. Leila entrou com os olhos vermelhos, os lábios tremendo, e ela caiu em meus braços chorando convulsivamente. Ele não aceitou, mãe. Ele não aceitou, mãe. Ele não aceitou.
tentei explicar com carinho para ele. Disse que ele foi importante na minha vida, que me ajudou quando eu mais precisei. Mas meu coração nunca deixou de ser dos céus. E o que ele falou, filha? Perguntei com um frio percorrendo a minha espinha. Ela me olhou assustada, como quem repete uma maldição. Mãe, ele falou... Eu tenho até medo de falar, mãe. Fala, filha. O que foi que ele falou? Mãe, ele falou que se eu não for... Fala, filha. Cria coragem, me diga. Mãe, ele me falou que se eu não for dele, eu não serei de mais ninguém. Meu sangue gelou. Aquilo não era apenas despeito. Aquilo era uma ameaça. Eu a apertei contra o meu peito, mas por dentro eu senti um medo que eu não ousava confessar. Nos dias seguintes, Ailton mostrou o lado mais sombrio da sua paixão. Eu nunca esperava isso dele. Ele passava pela frente da nossa casa e ficava parado, imóvel como uma estátua. Não dizia nada. Apenas nos fitava com um olhar vazio e perturbador. Às vezes batia o pé no chão, como se travasse uma luta interna para não avançar. Baltazar, meu marido, indignado, ele disse: eu tenho que enfrentar esse cara, não pode continuar assim. Afinal de contas, eu sou o provedor dessa casa, o homem que defende vocês, minhas mulheres. Eu não posso aceitar isso. Se ele é macho, eu também sou. E Baltazar saiu uma tarde para enfrentá-lo. Ô rapaz, escuta aqui, bradou meu marido. Você precisa aprender a respeitar minha filha. Ela não lhe deve nada, não, senhor. Vai viver a sua vida. A minha filha sempre te respeitou. E você precisa aprender a respeitá-la também. Simplesmente ela nunca se sentiu preparada para ficar com você, se casar com você. E isso pode acontecer na vida de qualquer ser. Mas Ailton, ele apenas encarou Baltazar com os punhos cerrados, os lábios tremendo, e se afastou sem dizer nenhuma palavra. Eu sabia que algo não estava certo. Aquele silêncio carregado de ódio parecia prenunciar tempestade. E a tempestade de fato veio. Movido por uma obsessão doentia, ficamos sabendo depois que Ailton, ele procurou um centro espírita. Será? Não teria sido um centro espírita? Isso talvez seja apenas força de expressão. Ele procurou um lugar. E esse lugar, de acordo com o que ficamos sabendo, era um lugar que fazia a tal da magia negra. Então, seria injusto da minha parte se eu dissesse que era um centro espírita. Não era. Eu não sei como é que eu denomino, porque eu não quero ofender nenhum tipo de religião. Ele entrou naquele lugar tomado de ódio. E dizem que aquele lugar era tomado pela fumaça, cheiros fortes, cânticos sussurrados. E lá ele entregou a sua dor e rancor aos cuidados das trevas. Eu quero que ela sofra! Eu quero que ela sofra! Gritava com lágrimas de fúria. Se não for minha, que definhe até morrer. Que se não for minha, que não seja de mais ninguém. E assim um trabalho cruel foi feito. Escreveram o nome completo da minha filha num pedaço de papel e enfiaram dentro da boca viscosa de um grande sapo. Um sapo que eu desconhecia, mas de acordo com o que nos disseram, chamava-se sapo-boi. Um sapo realmente muito grande. E depois que enfiaram esse papel na boca desse sapo-boi, costuraram a boca
do sapo com uma linha preta e grossa, condenando o animal a morrer de fome, de inanição, e junto dele arrastar a vida de Leila. De acordo com as informações, o trabalho seria mortal. Enquanto isso, em nossa casa, sem sabermos de nada, a maldição começava a dar sinais. Numa noite tranquila, Leila reclamou de tonturas. Mamãe, parece que o mundo está girando, disse ela, segurando a cabeça. Achei que fosse nervosismo pela conversa difícil com Ailton, mas logo vieram os outros sintomas. Perdeu o apetite, recusando até o doce de leite que ela tanto amava com aquele queijo mineiro fresco. Suas mãos estavam frias. Os olhos foram ficando fundos e a cada dia parecia mais fraca. As semanas seguintes, Leila já não conseguia se levantar sozinha da cama. Seus olhos estavam fundos, envoltos em olheiras escuras. Eu a alimentava com sopas leves, mas mesmo assim ela mal conseguia engolir. O pouco que conseguia voltava em forma de ânsia e de vômito. Era como se algo dentro dela a estivesse consumindo pouco a pouco. Eu a observava com o coração apertado. A cada refeição, ela empurrava o prato murmurando: "Não consigo, mamãe. Eu não consigo comer. Algo me aperta por dentro, a garganta fecha, seca." Levamos nossa filha ao médico renomado. Fizemos exames, consultas, receitas de remédios. Todos balançavam a cabeça e diziam: "Está tudo bem com ela. Está tudo normal, isso é da cabeça. É uma doença psicológica. É algum mal nesse sentido, sabe? Está aqui, ó. Na cabeça dela, a gente não sabe o que fazer." Os médicos não encontravam nada de errado. Tá tudo normal. Mas eu sabia, porque uma mãe sempre sabe. Não era doença comum. Era como se uma sombra invisível sugasse a vida dela a cada dia. É bulimia, é problema psicológico. Eu sabia que não era. As noites se tornaram as piores. Leila acordava sobressaltada, com os olhos arregalados e ofegante. "Eu sinto algo pesado sobre mim, mamãe", dizia ela chorando e quase não conseguindo dizer, porque a voz dela estava fraquinha, como se alguém estivesse tentando sufocá-la. Eu e o Baltazar corríamos ao quarto, acendíamos velas, rezávamos, mas nada parecia trazer alívio. Foi nesse estado que o Celso a reencontrou. Ele de fato retornou de Portugal, cheio de sonhos, pronto para viver o amor prometido. Mas ao entrar em nosso lar e ver sua amada frágil na cama, perdeu a voz. Correu até ela, ajoelhou-se ao lado da cama, tomou-lhe as mãos e deixou que as lágrimas rolassem livremente. "Meu Deus, Leila, o que fizeram com você, amor?" disse ele, sufocado pelo choro. Ela sorriu com esforço, lágrimas escorrendo pelas têmporas. "Você voltou! Que bom que você voltou, meu amor. Eu sabia que você voltaria. Celso. Celso, agora eu tenho tudo. Tenho tudo." Foi um reencontro agridoce. O amor estava ali, intacto. Mas a vida dela parecia escorrer por entre os dedos. Celso, desesperado, uniu-se a nós em busca de qualquer solução. Levávamos Leila de médico a médico, bulimia, mas as respostas eram sempre as mesmas. Nada de anormal, é psíquico, é psicológico, sei lá o que era. Eu via no rosto de Celso a mesma angústia
que consumia a mim e o Baltazar. E no fundo, sabia. Estávamos lutando contra algo que não era humano. Até que numa tarde abafada, quase ao cair da noite, ouvimos os gritos dela. Eram gritos estranhos, fracos, mas que cortavam a alma. Corremos para o quarto, e a cena que vimos foi de arrepiar. Leila estava arqueada na cama e respirando com grande dificuldade. E ao lado dela, sobre o assoalho de madeira, um sapo. Isso mesmo, um sapo imenso, enorme, de um verde escuro e de um aspecto asqueroso. Eu me assustei que eu quase desmaiei. O bicho parecia nos encarar com os olhos vidrados, como se fosse mais do que apenas um animal. Baltazar o expulsou dali, pegou uma vassoura. Ele foi, sabe, como que tentando varrer aquele sapo para fora, mas o sapo, ele era insistente. No que ele dava um pulo para sair, ele dava dois querendo voltar e ficar no quarto. Então, ele teve que usar mesmo a vassoura para varrer aquele bicho. Foi nessa hora que Celso, revoltado, falou: Chega, esse animal é que está trazendo a desgraça para ela. E hoje nós vamos acabar com isso. Meu marido concordou. Armaram-se de coragem e foram até o quintal onde o sapo havia ficado. Estava lá, quieto, imóvel. Quando o Baltazar segurou o sapo, assim apoiando a vassoura sobre ele, Celso exclamou com um grito sufocado: Meu Deus, vejam isso! A boca do sapo está costurada com linha preta. Olhem, observem! Eu senti minhas pernas fraquejarem. Me aproximei com as mãos trêmulas. Fiz o sinal da cruz e balbuciei: Isso é algum trabalho pesado que fizeram. Eu sempre ouvi dizer: Meu Deus, alguém quer a morte da minha filha. Alguém quer matar a minha filha. E com um canivete, Celso e Baltazar. O Baltazar segurando o sapo, apoiando a vassoura sobre as costas do sapo. E eles começaram a cortar aqueles pontos negros que prendiam a boca do animal. Cada fio rompido parecia ecoar dentro do quarto, como se algo invisível se agitasse no ar. Quando finalmente conseguiram tirar aquela linha, cortar aquela linha, eles encontraram lá dentro da boca do sapo um papel. Enrolado, úmido. E quando eu desdobrei aquilo que estava com uma baba, eu sei lá o que era. Apesar dos borrões, eu vi escrito o nome completo da minha filha. Leila e o sobrenome, Batista de Andrade. Eu deixei o papel cair no chão e gritei de desespero. Celso empalideceu. Baltazar se benzeu 3 vezes. Todos nós sabíamos, aquilo não era apenas um feitiço, era uma sentença de morte. Naquela noite ninguém dormiu. A Leila delirava, falava coisas sem sentido, chorava e tremia. Eu a abraçava e pedia a Deus que não deixasse a minha menina partir. Celso, aos prantos, dizia que daria a própria vida se pudesse salvá-la. Foi então que, sem alternativa, decidimos procurar o único homem capaz de enfrentar aquilo. O senhor José Salgado, famoso em toda a região como curandeiro. No dia seguinte, levamos a Leila, já quase sem forças, até a casa do senhor José Salgado.
o curandeiro mais renomado da região. Só de olhar para ela, ele franziu o senho e disse com a voz grave: essa menina foi vítima de uma macumba brava. Meu coração apertou. As palavras dele confirmavam os nossos piores medos. José nos conduziu para uma sala cheia de ervas secas, velas acesas e símbolos desenhados no chão. Colocou Leila sentada numa cadeira, segurando suas mãos trêmulas, enquanto que ele preparava as ervas e entoava cânticos em tom grave, quase hipnótico. De repente, a Leila começou a se contorcer na cadeira. Primeiro foram movimentos leves, quase imperceptíveis, mas logo seus braços se agitavam como se quisessem se libertar de algo invisível. Gritos ameaçaram a sair da sua garganta, que não era mais apenas dela. Essa mulher nos pertence! Fomos pagos para acabar com ela! A voz que ecoava não era da minha filha, era uma voz mais grave, ríspida e carregada de ódio. Eu e o meu marido nos entreolhamos sem saber para onde correr. Celso segurava minha filha com firmeza, tentando protegê-la, mas ela se debatia com uma força sobre-humana. O próprio José Salgado parecia impressionado. É um trabalho forte, mas podemos desfazê-lo, disse enquanto continuava suas rezas, passando as mãos sobre as ervas, soprando fumaça em volta da Leila. Leila desceu daquela cadeira e começou a gritar mais alto e rolando pelo chão. Parecia que forças invisíveis tentavam arrancá-la de nossos braços. O ar na sala tornou-se pesado, denso, quase sufocante. Velas tremiam sem vento e sombras se moviam nas paredes como se tivessem vida própria. E José, com firmeza, perguntou: quem fez isso com você? Quem fez isso com você? Leila, ou melhor, a voz que ela possuía agora, respondeu com malícia: alguém fez por amor, fez por vingança. Eu quase desmaiei. Amor? Amor? Que amor? Mas então eu entendi. Ailton, movido pela obsessão, havia recorrido à magia negra. O curandeiro continuou sem hesitar. Ele começou a entoar palavras de uma língua antiga enquanto jogava a água daquelas ervas sobre a cabeça de Leila. Mais um sal grosso. Ela gritava, convulsionava e por alguns instantes parecia que iria sucumbir àquilo que aprendia. Mas José não parava. Sua voz era firme, autoritária, desafiando o mal que se agarrava à alma da minha filha. E então algo mudou. Aos poucos, os movimentos de Leila começaram a desacelerar. Seus gritos antes ferozes tornaram-se soluços. A voz que não era dela desapareceu. E ela caiu exausta em meus braços, respirando com dificuldade, mas finalmente livre. Está feita, disse José, cansado, mas aliviado. O feitiço foi desfeito. Ela está salva agora. Mas cuidado, a força do ódio de quem fez isso ainda pode rondar. Leila me olhou com os olhos ainda marejados e sussurrou: mamãe, eu pensei que eu fosse morrer. Pensei que eu não veria mais os céus, nem a senhora e nem o papai. Celso a abraçou com força, beijando-lhe o rosto e sussurrando palavras de amor. Nunca mais ninguém vai te machucar. Nunca mais. A partir daquele dia, a vida de Leila começou a ser reconstruída. As cores voltaram ao seu rosto, seu sorriso voltou a iluminar a casa. Ela e Celso finalmente puderam viver o seu amor sem sombras. E quanto a Ailton, ele desapareceu, sem forças para enfrentar o mundo depois que o seu feitiço foi desfeito. E assim, depois de tanta dor, tanto medo e sofrimento, minha filha pôde finalmente abraçar a felicidade que ela merecia. Os dias que se seguiram àquela noite assustadora com o José Salgado
foram como o nascer de um novo tempo para Leila. Ela ainda estava fraca, mas a energia voltava aos poucos. Cada sorriso que surgia em seu rosto parecia dissipar as sombras que haviam pairado sobre a nossa casa por meses, longos meses. Celso não desgrudava dela um instante. A cada passo, a cada gesto, ele estava ali para ampará-la, cuidá-la, fazê-la sentir-se segura novamente. Eu observava tudo de perto. Leila e Celso passaram a planejar a vida deles juntos, a construir a vida deles dali para frente. Mamãe, disse a Leila numa tarde sentada comigo à sombra da jabuticabeira do quintal de casa. A senhora não imagina como é bom acordar sem medo, sem sentir que algo ruim vai me atingir. Sinto como se eu pudesse viver tudo de novo, a cada instante, a cada momento, e tudo é tão precioso. Segurei a sua mão e sorri, sentindo lágrimas de felicidade. Celso se ajoelhou diante de nós algumas semanas depois, segurando a mão de Leila. E Delma, Baltazar, disse ele com firmeza e emoção: prometo cuidar da filha de vocês com todo o amor, com toda a proteção. Prometo que a felicidade dela será sempre a minha prioridade. Graças a Deus, graças a Deus. Não muito tempo depois, Leila e Celso se casaram. Cerimônia simples, mas repleta de amor. Anos se passaram. Hoje, eles vivem cercados de felicidade. Construíram a família, me deram 2 netas espetaculares, Gláucia e Érica. Já criadas, estão até namorando. A Gláucia, a mais velha, inclusive, tem casamento marcado para o próximo mês de maio. Elas trazem brilhos aos meus dias. A vida deles é plena e muito protegida por Deus. Leila, minha filha, continua sorridente, lembrando-se das dificuldades passadas, mas apenas como lições que tornaram seu amor mais forte. Celso, sempre ao lado dela, e retribui cada gesto com cuidado e com carinho. Leila enfrentou ciúme, magia negra e forças sombrias, mas o amor verdadeiro venceu. Sempre vence. Sou a Idelma Batista Andrade e adoraria que vocês comentassem a minha história a partir de agora.